Fala galera, tudo bem? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Estou aqui com vocês hoje para fazer uma breve discussão, uma breve recapitulação teórica. Nós faremos aqui uma conversa a respeito da escala de tempo geológico, discutindo especialmente os principais eventos e processos que ocorreram ao longo dessa cronologia da história de existência do nosso planeta e destacando um pouquinho também a respeito de como funciona essa classificação, de que modo que essa classificação é proposta e estruturada, ok? Primeira coisa que a gente pode considerar é o seguinte: a classificação que nós vamos utilizar é esta que consta aqui na tabela que vocês têm aí na imagem, que é uma tabela, na verdade, constituída pelos destaques mais relevantes dos fenômenos e eventos geológicos. Mas é uma tabela um tanto quanto simplificada e resumida, ok? Uma tabela que foi produzida pelos professores do Poliedro, eu extraí essa tabela, na verdade, do próprio livro do Poliedro, ok? E ela, na verdade, é uma versão simplificada de uma outra tabela, que é a tabela oficial, digamos, proposta especialmente pela Sociedade Americana de Geologia, entre outras instituições científicas que atuam nessa área da geologia, ok? Reparem como nessa tabela nós temos aqui uma série de subdivisões que não aparecem naquela outra, ok? Nós temos aqui uma riqueza de detalhes muito maior e é justamente uma tabela que vale para um estudo mais aprofundado, que vale, né, para um entendimento mais pormenorizado dessa discussão da geologia. Aqui, na nossa discussão, nós vamos utilizar com base essa tabela aqui, que ela vai nos fornecer as informações mais relevantes, mais importantes. Tudo bem? Um outro comentário também acerca desta classificação são as subdivisões propostas. Aqui nós temos três principais subdivisões. Os éons seriam os períodos mais abrangentes, né, os maiores recortes temporais. As eras, um recorte de proporção, né, de duração intermediária, e os períodos que seriam os menores intervalos que nós vamos considerar. Nesta outra tabela você tem uma variação, né, um pouco maior também de subdivisões. Você tem outras subdivisões que vão levar em consideração recortes temporais um pouco mais bem delimitados. Então, além, né, dos éons, eras e períodos, você também tem épocas, idades, crons, você tem outras classificações que não vamos levar em consideração. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer em seguida? Nós vamos falar um pouquinho de cada um destes momentos, cada uma dessas subdivisões e destacar um pouco dos principais eventos ocorridos em cada uma delas. Bom, primeiro período, primeiro éon, primeira era que nós vamos considerar é este momento que a gente conhece como o éon Adeano, ok? Ele ocorre a partir da formação do nosso próprio planeta. Então, o início desse período, desse recorte, é justamente o início da formação do nosso próprio planeta, ok? E ele vai durar aproximadamente ali até mais ou menos 4 bilhões de anos antes do atual momento. Então, ele tem aproximadamente ali uns 600 milhões de anos de duração. Lembrando que as teorias mais aceitas apontam para a origem do nosso planeta em torno ali de 4,6 bilhões de anos. Então, foi um momento que durou esses primeiros 600 milhões de anos de formação do nosso planeta. Bom, o próprio nome, na verdade, nos sugere mais ou menos as características que nós tínhamos naquele momento. Aqui, na verdade, é uma referência à mitologia grega, em que o Deus que era responsável, digamos ali, pelo mundo inferior, pelo inferno, em outras palavras, era o Hades, ok? Então, aqui o período ou a era Adeana é justamente uma menção ao mundo inferior, ao Hades, ao deus grego Hades, ok? Fazendo atribuição justamente a esse caráter, digamos, infernal que nós tínhamos naquele momento. O que eu quero dizer com isso? É um contexto de formação do nosso planeta. Então, nós estamos passando por um processo ainda de resfriamento do material que formou o nosso planeta. Então, você tem aqui um intenso processo de atividade magmática vulcânica. Você ainda não tem muito bem formado, por exemplo, o campo magnético do nosso planeta, o que permite que você tenha uma série de choques, de impactos de meteoros, de objetos, que estavam ali circundando, a órbita do nosso planeta. Enfim, você tem toda uma dinâmica muito ainda inicial, primitiva de formação do planeta. Então, as representações artísticas desse momento da história geológica do nosso planeta vão justamente nessa linha de representar esse momento como um momento em que a Terra era literalmente um inferno, ok? Uma série de erupções, uma atmosfera ainda nada bem consolidada, você ainda tem um teor muito grande de gases na atmosfera, enfim, um ambiente completamente inóspito ao desenvolvimento da vida, tudo bem? Então é inclusive um momento geológico anterior à existência da vida no nosso planeta.
é, portanto, o estágio primitivo de formação da Terra. Tudo bem? Bom, num contexto um pouco mais posterior, nós já entramos nesse éon que a gente conhece como pré-cambriano, ok? E aqui nós já fazemos uma subdivisão também em eras, a era arqueana, a era proterozoica. Aqui nós podemos falar dos processos iniciais de formação dos primeiros organismos vivos do nosso planeta, ok? Então ainda uma vida unicelular, né? Organismos especialmente primitivos, organismos ainda com praticamente nenhum tipo de complexidade metabólica e fisiológica, né, maior, ok? E do ponto de vista da formação do relevo, destaque para neste momento a formação das primeiras cadeias de montanhas, dos primeiros tipos ali de formações do relevo. Então você observa nesse momento a formação dos escudos cristalinos, das principais cadeias montanhosas que hoje nós denominamos como dobramentos antigos. Então, algumas características pertinentes começam a aparecer nesse momento, ok? A sugestão que eu te dou para as provas, para os exercícios de vestibular, é sempre considerar o pré-cambriano como o contexto mais antigo possível de formação do relevo. Porque, como a gente observou no período adeano, no contexto do adeano, você ainda não tem uma formação efetivamente de relevo, você tem um processo ainda muito primitivo de formação e resfriamento do planeta. Então, o ideal é que você considere o período pré-cambriano como esse primeiro momento, esse primeiro estágio de formação do relevo mundial, ok? Bom, então a gente pode destacar especialmente, né, a formação das primeiras rochas magmáticas, as primeiras rochas metamórficas, ok? Aliás, as primeiras rochas magmáticas e metamórficas já haviam se formado no período anterior, mas aqui elas já começam a se consolidar e começam a se apresentar de modo também mais variado, de modo mais abrangente. Então, temos a formação, por exemplo, dessas cadeias de montanhas, como é a Serra da Mantiqueira, que nós temos aqui nessa imagem, ou então a Serra do Mar, nessa outra imagem, ok? E vale destaque também para a formação dos escudos cristalinos, como este aqui que nós temos representado, o escudo das Guianas, do norte do nosso país, ok? Essa imagem aqui faz alusão ao Monte Roraima, uma formação que você tem ali naquela região, ok? Então, é um contexto em que você tem a formação das primeiras unidades do relevo. Muitas das características do relevo brasileiro remontam a esse período. O relevo brasileiro é um relevo especialmente antigo por conta da ausência de movimentos tectônicos recentes no nosso território. Então, muitas das unidades de constituição cristalina, né, ou seja, os dobramentos antigos e os escudos cristalinos que estão presentes no nosso território, a maioria deles se formou justamente nesse contexto do pré-cambriano. Okay? Então, você pode fazer sempre essa correlação. Falou de pré-cambriano, pense sempre no relevo mais antigo, no relevo mais desgastado, no relevo de configuração geralmente cristalina, ok? Mas vale também ressaltar que as primeiras rochas sedimentares têm a sua formação associada também ao período pré-cambriano, ok? A imagem aqui faz alusão às rochas, algumas das rochas sedimentares mais antigas já registradas e datadas na superfície do nosso planeta. São rochas que foram encontradas lá no interior da Austrália, ok? É uma expedição que justamente catalogou a idade dessas rochas. E aí você pode considerar justamente a ideia de que, se são rochas sedimentares, são rochas formadas a partir de sedimentos, né, de fragmentos de outras rochas. Então, para que elas se formassem, você teria que ter anteriormente outras rochas sofrendo esse processo de temperismo e de erosão, sofrendo esse desgaste, que por sua vez originou os sedimentos e que posteriormente vieram a formar essas outras rochas. Então você pode considerar que essas rochas sedimentares elas surgem um pouco depois daquelas primeiras rochas magmáticas e metamórficas, porque são justamente essas magmáticas e metamórficas que vão ser intemperizadas e erodidas para posteriormente darem origem aos sedimentos que vão formar essas que você tem aqui na imagem, ok? Então as rochas sedimentares, as primeiras rochas sedimentares surgem um pouquinho depois das primeiras magmáticas e metamórficas. A formação delas é, portanto, um pouquinho mais recente em comparação às demais modalidades. Tudo bem? Bom, chegando um pouquinho mais para frente, nós já entramos num outro éon. Nós já entramos nesse momento que a gente conhece como o éon fanerozoico. Geralmente, você não tem muita relevância na discussão quanto a este termo, fanerozoico. Geralmente, o que a gente está mais acostumado a trabalhar é a subdivisão desse maior período, que são três principais eras. A era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica. De toda essa discussão a respeito da escala de tempo geológico, eu diria que entender mais ou menos esses três momentos é o mais relevante, ok? Entender o que são essas três eras
quais são as principais características a ela associadas. Uma boa dica para você lembrar a sequência cronológica em que elas se dispõem são os prefixos que aparecem nos nomes. Repare comigo aqui, ó. Paleozoica, Mesozoica, Cenozoica. Eu não vou nem falar desse sufixo zoica, que faz menção à vida, ok? Eu vou só dar destaque a esse prefixo. Paleo, Meso, Ceno. O termo paleo faz referência a coisas antigas. Uma boa dica é pensar na paleontologia, que é a ciência encarregada de estudar os fósseis. Okay? Bom, fósseis são geralmente, né, resultado ali da fossilização de um organismo vivo em um contexto geológico muito antigo. Então você pode lembrar desse conceito para se recontextualizar e pensar nesse contexto do Paleozoico como um momento justamente mais antigo, um momento anterior aos demais. Meso é um termo, é um sufixo que nos indica, aliás, é um prefixo, desculpe, que nos indica algo no meio, né? Um meio termo, meso, ok? Então, mesozoica é justamente esse momento aí intermediário. E, por fim, cenozoica, você pode lembrar de algo que ocorreu cedo, ok? Recente, é, portanto, um prefixo que faz alusão a um processo que tem uma idade um pouco mais inferior aos demais mencionados. Então, cenozoica é algo recente, tudo bem? Lembrando sempre que quando a gente está falando de antigo, recente, sempre nessa escala de tempo geológico. Então, algo recente tem 60 milhões de anos. É um tempinho e tal, mas pense sempre nessa relação com a idade do nosso planeta, 4,6 bilhões de anos aproximadamente. Bom, então falando um pouquinho primeiro desse Paleozoico, o que nós temos aí de maior destaque? No Paleozoico, você tem como principal informação aqui a ser considerada a formação daquilo que a gente conhece como Pangeia. Então, temos aqui um GIF que representa justamente essa passagem aí dos últimos 450 milhões de anos. Você tem uma anterior configuração dos continentes, os continentes vão aí se movimentar, vão eventualmente começar a se consolidar ali como uma única massa continental, ok? O que ocorre ali por volta mais ou menos aí de uns 300 milhões de anos, a formação daquilo que a gente conhece como Pangeia. E aí você tem uma posterior separação e fragmentação da Pangeia através dessa dança aí dos continentes, num contexto já um pouco posterior ali por volta mais ou menos uns 200 milhões de anos, como você observa aí na imagem, ok? Essa outra representação aqui, a partir de 170 milhões de anos, ela já apresenta o processo de fragmentação da Pangeia, formação de dois supercontinentes, né? Gondwana ao sul, Laurásia ao norte, e depois a configuração atual dos continentes, ok? Então toda essa dinâmica de formação da Pangeia e posterior fragmentação deste supercontinente, formando primeiro outros dois supercontinentes e depois a atual configuração continental, tudo isso ocorre a partir desse momento que a gente chama de Paleozoico, ok? A gente pode falar também nesse momento de outros muitos processos importantes. Além disso, tudo que a gente considerou, vale ressaltar aqui no Brasil algumas dinâmicas interessantes. Então você tem no Brasil a formação de importantes derrames basálticos que foram ocasionados justamente por essa separação entre América do Sul e África, ok? Esses derrames basálticos aqui no interior do estado de São Paulo, no interior do Paraná, na região sul de modo geral, eles estão muito associados a algumas formações do nosso relevo, em particular aquilo que a gente conhece como a cuesta, okay? A cuesta basáltica, aqui no estado de São Paulo, as terras roxas, né, que são tipos de solos que também se formaram nessa região, também chamados limitossolos, ok? Então você tem várias dinâmicas associadas a isso. Vale também ressaltar aqui novamente a formação da dorsal mesoatlântica, através dessa abertura entre as placas. Você tem também, nesse momento, a formação de todo o conjunto de ilhas que se dispõe aqui no Oceano Atlântico, então, os arquipélagos brasileiros, como, por exemplo, Fernando de Noronha, eles vão também se formar através dessa abertura entre as placas, no momento aí da era mesozoica, ok? E, nesse momento, também vale ressaltar, além desse conjunto de processos, né, que a gente destacou, uma dica boa para você lembrar da ocorrência de alguns fenômenos. Você pode pensar o seguinte: bom, a formação do Oceano Atlântico, ela ocorre por meio da abertura entre a placa sul-americana e a placa africana, né? Além da placa euroasiática e norte-americana ali no Atlântico Norte. Então você pode considerar que todos os fenômenos associados à abertura entre as placas ocorreram mais ou menos ali naquele mesmo momento.
Uma boa dica para lembrar desse processo é o seguinte: bom, através da abertura entre as placas, a gente tem a formação da dorsal meso-oceânica. Opa, meso-oceânica, você pode pensar nesse prefixo meso, que aparece no termo aí meso-oceânica, para lembrar do momento em que isso ocorreu. Meso-oceânica, a formação dessa dorsal, ocorreu no período ou na era mesozoica. Tudo bem? Então você pode fazer essa correlação, os dois prefixos meso te ajudando a lembrar. E aí você pode também considerar o seguinte: opa, se foi a abertura entre as placas que promoveu aquele derrame magmático, que promoveu a formação das ilhas oceânicas no litoral brasileiro, que promoveu, por exemplo, a formação do petróleo, já que este combustível se forma no fundo oceânico, todo esse conjunto de fenômenos é também associado a esse momento da história geológica do nosso planeta. Então, todo esse processo, todos os processos, todos os fenômenos, todas as dinâmicas que estejam direta ou indiretamente associados à abertura, à divergência entre as placas que formaram o Oceano Atlântico, são associadas também a esse período, a essa era mesozoica. Tudo bem? Então, vale sempre essa dica, vale sempre essa consideração para lembrar aí dos nomes e da sequência em que eles se encaixam na cronologia geológica. Tudo bem? E aí, por fim, já entrando nesse período um pouco mais recente, nesse momento aqui um pouco mais recente, que é a chamada Era Cenozoica, nos últimos 65 milhões de anos, destaque para várias coisas. Primeira coisa de tudo, formação dos dobramentos modernos. Aquilo que nós chamamos de dobramentos modernos, as principais cadeias de montanhas, as principais cordilheiras mundo afora, resultantes sempre de movimentos convergentes que ainda estão em ocorrência, como esse que eu destaco aqui na imagem, né? A formação da Cordilheira do Himalaia a partir do choque ali das placas euroasiática e indiana, ok? Por conta desses movimentos, você tem então a formação desses dobramentos, que a gente chama de dobramentos modernos. O termo moderno, inclusive, é uma alusão a essa idade um pouco mais recente de formação dessas formações do relevo, ok? Então, de modo geral, a grande parte das cordilheiras, dos principais dobramentos, como é o caso aqui do Himalaia, ok? Mas também vale a menção, ó, a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, as Montanhas Rochosas na América do Norte, aos Alpes, por exemplo, na Europa, além de um outro conjunto ali de formações também no continente europeu. Nós temos a Cordilheira do Atlas na África, enfim, todo um conjunto, né, de formações mais recentes, todas elas datam desse período, dessa era que a gente conhece como Cenozoica. Tá bom? Então, você pode sempre considerar a formação dos dobramentos modernos a partir dos últimos 65 milhões de anos, inserido nesse momento, nesse contexto da era Cenozoica. Nesse momento também há um processo importantíssimo a ser destacado, que é a extinção dos dinossauros, dos grandes répteis, né? Reza a lenda que esse processo ocorreu aí através de um terremoto, fica aí a piadinha a respeito desse processo, ok? Então é nesse momento que a gente verifica a extinção dos grandes répteis, dos dinossauros que colonizaram o nosso planeta, que ocuparam de modo efetivo o nosso planeta durante vários milhões de anos, ok? O primeiro surgimento dos dinossauros ocorreu, inclusive, em eras geológicas anteriores. Né? Esse período de hegemonia, digamos, aí, dessas espécies como principais espécies, como o topo da cadeia alimentar, né, do nosso planeta, isso tem, de certa forma, uma duração considerável. Ok? É somente num contexto posterior, bem posterior, inclusive, à extinção dos répteis, que a gente começa a verificar o aparecimento dos primeiros mamíferos, que a gente começa a observar o desenvolvimento de organismos mais complexos, do ponto de vista fisiológico em especial, ok? E aí é também que a gente pode situar a formação, o surgimento das primeiras espécies de hominídeos. Os ancestrais do Homo sapiens, né, da espécie humana, eles começam a surgir especialmente nesse momento. Então temos aqui uma imagem do Homo habilis, que é tida como a primeira espécie de hominídeo, né, que está mais próxima do ponto de vista genético, do ponto de vista taxonômico, das espécies, da espécie humana, né, do Homo sapiens de modo geral, ok? Esse outro rapaz aqui da esquerda seria o Homo erectus e esse aqui o Homo heidelbergensis, duas espécies que surgiram mais ou menos nesse mesmo momento também, a partir dos últimos 3, 4 milhões de anos, ok? Então é todo esse processo, todo esse conjunto aí de espécies que dão origem ao Homo sapiens também vão começar a se formar dentro desse recorte que a gente conhece como a Era Cenozoica, ok?
E, por fim, né, a gente teria já num contexto ainda mais recente, nessa subdivisão que faz alusão ao recorte histórico e geológico mais recente, o surgimento do Homo sapiens, ainda num estágio primitivo de formação, que a gente conhece como período paleolítico, como essa imagem que você tem aí destaca. Tá bom? Então, dentro da era Cenozoica, nós temos essa diferenciação dos períodos, né? Paleógeno, Neógeno e Quaternário, ok? É somente no Quaternário que a gente observa o surgimento do Homo sapiens, né? Os fósseis mais antigos aí que datam a existência do Homo sapiens têm entre 1 milhão de anos, um pouco menos disso, tudo bem? Para a gente lembrar novamente o quão insignificantes somos nós, seres humanos, na história, na cronologia, né? Na história de existência do nosso planeta. Nós surgimos em um dos últimos momentos de existência do planeta, a gente considerar todo esse passado de existência do nosso planeta, tá bom? E uma última informação, um último comentário aqui a ser feito, é também uma característica interessante a respeito da formação do relevo brasileiro dentro dessa era cenozoica. Na era cenozoica, nós temos a formação de várias bacias sedimentares que são caracterizadas como bacias mais recentes. Então, especialmente as bacias que são aqui neste mapa representadas com a cor verde, tudo bem? Então, por exemplo, o Pantanal, a formação aqui que a gente conhece como Ilha do Bananal, na confluência dos rios Tocantins e Araguaia, aqui mais ou menos, né? No limite entre Mato Grosso e Tocantins, né? Os dois rios que eu mencionei, na verdade, eles vão confluir aqui nessa região do Bico do Papagaio, né? No estado de Tocantins, mas é uma formação associada a esses rios também, ok? A própria planície do rio Amazonas, em que se constitui essa bacia aqui de formação mais recente, todas essas bacias vão se inserir nesse contexto também da era cenozoica, ok? As bacias mais antigas, como a bacia do Paraná, são um pouco anteriores, mas a grande parte das bacias sedimentares brasileiras, especialmente essas que eu mencionei, tem a sua formação também nesse período, nesse contexto da era cenozoica. Tudo bem? Então, somente para a gente terminar, para a gente, digamos, consolidar aqui essa discussão, o que eu diria que é de fato pertinente, o que eu diria que é de fato interessante e relevante para você utilizar no vestibular a respeito dessa discussão como um todo. Então, primeiro, né, ressaltar que o período geológico que a gente entende como pré-cambriano é justamente esse contexto mais antigo, e para você pensar nesse momento, você pode fazer uma série de correlações com o relevo brasileiro, pensando nos dobramentos antigos e nos escudos cristalinos principalmente, ok? Então, pensando nesse contexto geológico, leve em consideração a formação dessas unidades do relevo em especial. E aí depois lembrar daquela sequência, paleo, meso e cenozoica. Tudo bem? Paleozoica sempre como a era mais antiga, meso como algo intermediário, cenozoica como um momento, um contexto mais recente, mais posterior. Tudo bem? Levando em consideração a era paleozoica, você pode pensar na formação e posterior fragmentação da Pangeia, porque a fragmentação da Pangeia ocorre justamente nessa transição da era paleozoica para a era mesozoica. Na era mesozoica, nós temos a fragmentação do próprio Gondwana, que era aquele continente que deu origem, né, à América do Sul e à África, aqui no hemisfério sul, por exemplo. E aí vale novamente aquela dica. Falou de era mesozoica, pense na formação da dorsal mesoatlântica e todo o conjunto de fenômenos que decorre desse processo. E aí, novamente, vale destaque aqui no Brasil a formação dos derrames basálticos, que deram origem ali, por exemplo, às formações do relevo que a gente conhece como cuestas, aqui no estado de São Paulo, aos litossolos, né, as terras roxas, que também vão se formar aqui no interior do nosso estado, entre outras formações. E falando da era cenozoica, destaque em especial, do ponto de vista do relevo, a formação dos dobramentos modernos e das bacias sedimentares mais recentes, especialmente no caso brasileiro, e também do ponto de vista mais geral, o surgimento aí dos primeiros hominídeos e também da espécie humana, além da própria extinção dos grandes répteis, dos dinossauros no contexto mais anterior. Tudo bem? Então, basicamente isso, gente. A discussão a respeito de tempo geológico ela não costuma cair com muito, digamos, protagonismo nas questões. As questões, especialmente das provas, digamos, mais famosas, então o Enem, a FUVEST, a Unicamp, a Unesp, elas não costumam cobrar com muita ênfase o conhecimento a respeito dessa classificação. Então, você não precisa saber com muita profundidade, com muita propriedade essa classificação para conseguir resolver essas questões. A maior parte das questões que fazem menção à classificação da escala de tempo geológico
vai utilizar isso mais como um acessório, mais como uma maneira de você eventualmente se contextualizar. Então não é nada de grande relevância para as questões de modo geral, tudo bem? Vale mais essas dicas que eu passei a tentar identificar determinado momento, determinado recorte da cronologia geológica que a gente tem aqui à disposição e estabelecer algum paralelo disso em relação à formação de alguma unidade do relevo, enfim, né, pensar mais nos eventos, nos processos em si, do que nos períodos, nas eras, nos éons, enfim. Tudo bem? Então é isso, gente. Espero ter ajudado. Ficamos por aqui. Até a próxima. Bons estudos para você.